Os Estados Unidos conseguiram finalmente ter o seu Mundial em 1994. A FIFA impôs algumas regras, como, por exemplo, a criação de uma liga profissional, o que levou ao arranque da MLS 2 anos depois, e ao mesmo tempo conseguiu fazer chegar o seu produto, o futebol, a um mercado gigantesco. É verdade que o fez à conta de vastíssimas comunidades imigrantes que chegavam para encher qualquer estádio, mas o Mundial de 1994 bateu todos os recordes de bilheteira e de público nas bancadas, superando os 3 milhões e meio de espectadores no total e uma média próxima dos 69 mil por jogo, valores que ainda hoje não foram batidos. Depois de já terem estado em Itália, em 1990, os norte-americanos entregaram a equipa a longo prazo ao jugoslavo Bora Milutinovic, que já liderara o México no Mundial de 86 e a Costa Rica em 1990, superando sempre a primeira fase. Com algumas estrelas bastante mais mediáticas do que futebolísticas, como o guarda-redes Tony Meola ou o defesa central Alexei Lalas, Bora cumpriria o desígnio, pois os Estados Unidos passaram a fase de grupos, caindo depois aos pés do Brasil, que haveria de ser campeão mundial. Ao destino dos norte-americanos haveria de ficar ligado o dos colombianos, que partilharam um grupo com os donos da casa. A equipa de Pacho Maturana, que tinha no grupo jogadores do calibre de Valderrama, Rincón ou Asprilla, era dada como uma das favoritas. Pelé chegou a dizer que os colombianos chegariam à final. Tal tinha sido o seu desempenho na qualificação sul-americana. Para que se veja, na última jornada, os colombianos já apurados foram a Buenos Aires defrontar a Argentina, que ainda precisava de ganhar, e bateram-na por 5-0, forçando-a a um play-off com a Austrália para garantir uma vaga entre as 24 seleções finalistas. Só que os colombianos viviam permanentemente no fio da navalha. O crescimento do futebol local estava diretamente ligado ao narcotráfico e aos cartéis que usavam os clubes nos seus esquemas de lavagem de dinheiro e assim mantinham as maiores estrelas em casa. Só que a morte de Pablo Escobar, em dezembro de 1993, deixara a Colômbia sem rei nem roque. Cartéis rivais digladiavam-se agora pelo controle do país. Viam nos clubes e em alguns jogadores a extensão de si mesmos e jogavam muito alto nas apostas. Durante o Mundial, Maturana chegou a receber ameaças de morte se fizesse jogar este ou aquele jogador. E depois de uma derrota por 3-1 contra a Roménia no primeiro jogo, a Colômbia foi eliminada logo à segunda jornada, perdendo por 2-1 contra os Estados Unidos. O defesa central Andrés Escobar, que tinha tudo acertado para ir jogar para a Itália na nova época e fez um autogol decisivo no jogo contra os Estados Unidos, escreveu num jornal um artigo emblemático assim que voltou a casa. O título era "A vida não acaba aqui". A de Andrés, no entanto, acabou um par de dias depois, baleado 6 vezes num parque de estacionamento por Humberto Munhoz Castro, assassino a soldo do cartel Gallón, um dos que se batia pela supremacia local. O assassinato de Andrés Escobar aconteceu ainda durante o Mundial, no dia em que começaram os oitavos de final. Além da Colômbia, a primeira fase servira para afastar a Rússia, na primeira vez que apareceu como nação independente no Mundial. Os russos só ganharam um jogo, um 6-1 a Camarões, mas isso chegou para que Alex Alienka, autor de 5 golos nessa tarde, se tornasse um dos melhores marcadores da competição. Nesse mesmo dia, o golo africano pertenceu a Roger Milá, que aos 42 anos se tornou o mais velho marcador de um golo na fase final de um campeonato do mundo. Logo nos oitavos de final vieram mais surpresas. A Argentina, que parecia ter entrado bem, com Maradona de volta aos bons tempos, não resistiu ao escândalo de doping que rodeou o seu capitão. Diego acusou efedrina após a segunda partida, foi afastado e os argentinos já não chegaram para afastar a Roménia. Os romenos, contudo, caíram logo depois contra a Suécia, uma das equipas sensação do torneio. A outra foi uma Bulgária de inspiração portuguesa, pois tinha vários jogadores a alinhar na nossa liga, que eliminou o México e depois a Alemanha, que voltou a surgir unificada. Nem suecos nem búlgaros chegaram, no entanto, para as sólidas equipas de Brasil e Itália. O Mundial de 94, com as limitações aos passos para o guarda-redes e a introdução dos 3 pontos por vitória, tencionava pôr um travão ao futebol de inspiração defensiva que se vira em 1990, mas acabou por premiar 2 equipas cuja maior virtude era a solidez. A Itália tinha em Roberto Baggio a sua maior inspiração, mas baseava-se no meio-campo sólido, com Berti, Dino Baggio ou Albertini. E o Brasil, que tinha Bebeto e Romário na frente, não abdicava de Dunga e Mauro Silva como médios de contenção.
Após sucessos fáceis sobre russos e camaroneses e um empate com a Suécia a fechar a fase inaugural, os brasileiros ganharam sempre pela margem mínima, Estados Unidos, Holanda e Suécia. E na final, com a Itália, 120 minutos não chegaram para vermos um golo. O Mundial de 94 foi o primeiro a ser decidido nos penaltis, acabando por ser Roberto Baggio a perder o pontapé decisivo. Na festa brasileira havia um garoto radiante. Chamava-se Ronaldo Nazário. Estava no lote dos 22 escolhidos por Parreira, mas não chegou a jogar um minuto. Dele voltaremos a falar nas próximas vezes que o Mundial vier ao bar.